Seja muito bem-vindo, Futuro Certificado. Chegou a hora de nós trabalharmos com um assunto novo, chegou a hora de nós trabalharmos com um conteúdo crimes contra o mercado de capitais. Mas, Eduardo, como assim assunto novo? Lembra, de tempos em tempos, a Anbima atualiza o programa detalhado. O programa detalhado é o documento que elenca todos os conteúdos que podem cair na tua prova. Mas fica tranquilo, estas atualizações elas não mudam radicalmente a prova. Estas atualizações elas são, na verdade, inclusões de novos conteúdos. Na última atualização, o conteúdo que foi incluído, o novo conteúdo, é este que nós vamos ver a partir de agora. Crimes contra o mercado de capitais. Este conteúdo ele pode ser cobrado na tua prova a partir do dia 1º de março de 2023. Pronto! Agora você já sabe por que esse conteúdo é novo. Porque ele foi incluído na última atualização do programa detalhado. E você já sabe que ele passa a ser cobrado a partir do dia 1º de março de 2023. E você já sabe também que aqui na EPCI, Certificações Financeiras, você tem um curso completo e atualizado. Logo, tudo que vai cair lá na tua prova, nós vemos ao longo do curso. Agora, vamos ao que interessa. E o que interessa? O que interessa é o conteúdo de hoje. O conteúdo da aula é crimes contra o mercado de capitais. Aqui no nosso roteirinho, a gente consegue ver que nós vamos ver os tipos dos crimes contra o mercado de capitais. São 3 tipos. Eu tenho a manipulação do mercado, eu tenho o uso indevido de informação privilegiada e eu tenho o exercício irregular de atividade, cargo ou função regulamentada pela CVM. Além de entender o que são os crimes contra o mercado de capitais, de entender os tipos de crimes contra o mercado de capitais, a gente vai aprofundar num dos crimes. A gente vai aprofundar na manipulação do mercado. E nas 3 principais práticas de manipulação de mercado, que são as cobradas em prova. Quais são elas? O spoofing, a layering, e a manipulação de benchmark. Eduardo, nome em inglês, a gente vai ver como se dão essas práticas e como elas são enquadradas como manipulação de mercado. Mas claro, pensa comigo, para eu entender os crimes contra o mercado de capitais, a gente tem que dar um passo atrás e relembrar como é que funciona o mercado de capitais e qual é o papel da CVM enquanto regulamentadora e fiscalizadora desse mercado de capitais. Lembra? Larga tudo, respira e olha para mim. No mercado de capitais, eu tenho as famosas sociedades anônimas abertas. Estas sociedades anônimas abertas, para captar recursos, elas podem emitir o quê? Elas podem emitir ações, elas podem emitir debêntures e elas podem emitir notas promissórias. Perfeito. Estes títulos, ações, debêntures e notas promissórias, eles podem ser emitidos via oferta pública, ou seja, eles podem ser ofertados para todo e qualquer tipo de investidor. Por isso que é uma oferta pública. Eu posso distribuir, eu posso ofertar para todo mundo, para qualquer tipo de investidor. Estes ativos, ações, debêntures, notas mobiliárias, notas promissórias, quando emitidas por sociedade anônima aberta, vão ser considerados valores mobiliários. Perfeito. Além desses valores mobiliários, o mercado de valores mobiliários ele abarca também o funcionamento lá da Bolsa de Valores. Lembra? Esse investidor aqui, depois que ele compra as ações emitidas lá pela sociedade anônima aberta, ele pode negociar essas ações no mercado de bolsa. Lá no mercado de bolsa, eu tenho investidores comprando e vendendo ações todo santo dia. Perfeito. Esse mercado de valores mobiliários, ele também engloba os fundos de investimentos. Os fundos de investimentos também faz parte do conceito de valor mobiliário. Ah, Eduardo, entendi. O bom funcionamento do mercado de valores mobiliários é importante? Sim. O bom funcionamento do mercado de valores mobiliários é muito importante.
Porque se o mercado de valores imobiliários funciona bem, eu vou ter cada vez mais investidores interessados em pegar o seu rico dinheirinho e aplicar lá na compra de ações, debêntures, notas promissórias de sociedades anônimas. Quanto mais investidor interessado em comprar valores imobiliários, mais facilmente essas empresas vão ter acesso aos recursos que ela precisa. E quanto mais fácil e mais barato for acesso aos recursos para a empresa, mais elas vão poder investir, mais elas vão poder expandir as suas atividades, mais emprego elas vão gerar, mais imposto elas vão gerar para o governo e todo mundo fica feliz. Então, o bom funcionamento do mercado de valores imobiliários, também chamado de mercado de capitais, é importantíssimo para as empresas individualmente, para os investidores individualmente e para a economia como um todo. E claro, eu tenho que ter a bolsa de valores funcionando também adequadamente, funcionando de maneira regular e funcionando de maneira eficiente. Para esse mercado funcionar de maneira regular, de maneira eficiente, eu tenho que ter alguém regulamentando e fiscalizando esse mercado. É aí que entra a CVM. Lembra? A CVM ela vai fiscalizar o funcionamento do mercado de valores imobiliários. Vai fiscalizar a sociedade anônima emitindo ações, debêntures, notas promissórias. Vai fiscalizar o funcionamento da bolsa. Além de fiscalizar, a CVM também vai regulamentar esse mercado. Vai regulamentar a oferta pública de ações, debêntures, notas promissórias. Vai regulamentar lá como deve funcionar uma bolsa de valores, como funcionam os fundos de investimentos. Este papel de regulamentação e fiscalização da CVM tem alguns objetivos, tem algumas finalidades. A CVM regulamenta e fiscaliza esse mercado para assegurar que esse mercado funcione de maneira eficiente e regular. Como assim de maneira eficiente e regular? Regular que funcione corretamente ao longo do tempo e eficiente de modo que as empresas consigam captar os seus recursos, que as negociações na Bolsa de Valores funcionem de maneira clara, de maneira transparente, que não tenha nenhuma manipulação de mercado, que não tenha nenhum uso de informação privilegiada, ou seja, que um grande investidor não provoque perdas para um grupinho de pequenos investidores, por exemplo. Para assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado, a CVM busca sempre assegurar o acesso público a informações tempestivas e de qualidade, de modo a assegurar a observância de práticas comerciais equitativas. Esse ponto aqui é muito importante. Como assim práticas comerciais equitativas, Eduardo? No mercado de valores imobiliários, a gente tem que ter o princípio da equidade. Como assim princípio da equidade, Eduardo? Todos os negociantes de valores imobiliários, eles devem realizar a sua negociação em iguais condições, ou seja, com as mesmas informações, sem um querer, no ditado popular, passar a perna no outro. Isso é o que a gente chama de práticas comerciais equitativas. É o princípio da equidade. Todo mundo tem que negociar em igualdade de condições. A CVM vai fazer de tudo para assegurar o funcionamento regular e eficiente do mercado, assegurar que todo mundo tenha acesso ao mesmo nível de informação e assegurar que ninguém passe a perna em ninguém. Tudo isso para quê? Tudo isso para incentivar, tudo isso para proteger esses nossos amigos investidores aqui e tudo isso para incentivar cada vez mais investidores a tirar o dinheirinho lá do CDB, a tirar dinheirinho lá da caderneta de poupança e começar a investir em valores imobiliários. Ah, Eduardo, entendi. Então, para o mercado funcionar de maneira eficiente, de maneira regular, eu tenho que ter práticas comerciais equitativas. Bacana, Eduardo. O que isso tem a ver com crimes contra o mercado de capitais? Tem tudo a ver. Respira e pensa comigo. O que vai ser um crime contra o mercado de capitais? O crime contra o mercado de capitais serão todas aquelas práticas que atentem contra o funcionamento regular e eficiente do mercado de valores imobiliários. Tudo aquilo que atente contra o bom funcionamento, o funcionamento regular e eficiente do mercado de valores imobiliários vai ser considerado
crime contra o mercado de capitais. Exemplo, Eduardo, se um investidor tem uma informação que a gente vai chamar de informação privilegiada. O que é uma informação privilegiada? É uma informação que não é pública, por isso é uma informação privilegiada. É uma informação privada que pouquíssimas pessoas têm e é uma informação relevante. É uma informação que mudaria a decisão do investidor de comprar, de vender ou de manter a ação. Como pouquíssima gente tem essa informação, essas pessoas podem usar essa informação privilegiada, essa informação privada, que é uma informação relevante, para negociar no mercado e ganhar dinheiro com isso e ter lucro com o uso dessa informação privilegiada. Eduardo, isso está dentro do princípio da equidade? Não! No princípio da equidade, todo mundo tem que negociar em igualdade de condições. Se eu tenho um carinha com informação privilegiada negociando, opa, isso não pode, isso não pode. Isso é um crime contra o mercado de capitais. Ah, Eduardo, e se eu tenho algum investidor fazendo movimentos lá de mercado para influenciar de maneira artificial a elevação dos preços ou a queda dos preços? Se eu tenho alguém tentando influenciar de maneira artificial a valorização ou desvalorização de um determinado ativo, esse cara está manipulando o mercado. E manipulação do mercado não pode. Se não pode, é crime contra o mercado de capitais. Aí, Eduardo, aqui na minha cidade tem um carinha que ele fica dando dicas de investimentos, sugerindo onde as pessoas podem investir, e ele diz que ele é consultor de investimentos. Para ele ser consultor de investimentos, para ele dar recomendações, ele tem que ser credenciado pela CVM. Ah, mas ele não é credenciado pela CVM. Pode isso? Não pode. O cara que não é credenciado pela CVM, ele não pode recomendar fora do banco. O cara que não é credenciado pela CVM como gestor de recursos, ele não pode pegar o teu dinheiro para gerir os teus recursos. Isso não pode, isso é um crime contra o mercado de capitais. Então, tudo aquilo que não pode, tudo aquilo que atente contra o bom funcionamento do mercado de valores imobiliários, que é sinônimo de mercado de capitais, a gente vai classificar como crimes contra o mercado de capitais. E esses crimes contra o mercado de capitais foram definidos, foram tipificados lá na Lei 6385 de 76, que é a lei que criou a CVM. É a lei que estabelece a criação da CVM. E quando essa lei cria a CVM, ela define o que são valores imobiliários, tem a definição do que são valores imobiliários, tem a definição de quais são as atribuições da CVM, e tem a atribuição também do que são os crimes contra o mercado de capitais. Tá lá no artigo 27, tem o artigo 27C, tem o artigo 27D e tem o artigo 27E, que estabelece os 3 crimes contra o mercado de capitais. Quais são eles, Eduardo? Os 3 crimes contra o mercado de capitais são os seguintes. Os 3 crimes contra o mercado de capitais são: 27C é a manipulação de mercado. Eu vou ter a manipulação de mercado, que a gente vai ver aqui nesse videozinho. Nós temos no 27D o uso indevido de informação privilegiada, abreviando aqui informação privilegiada. O uso indevido de informação privilegiada para negociar, que a gente vai chamar de insider trading. E nós temos também o que é bastante comum, infelizmente, que é o 27E, o exercício irregular. O exercício irregular de cargo, atividade, profissão ou função regulada. Ou seja, no popular,
O 27E, o exercício irregular de cargo, atividade, profissão ou função regulada, são os picaretas que a gente encontra aí no mercado. É aquele cara que diz que é gestor de recursos, mas não é credenciado na CVM. É aquele cara que diz que é consultor de investimentos, que dá recomendações de investimentos fora da instituição financeira e diz que é consultor de investimentos, mas não tem lá o credenciamento na CVM. Todos estes três são crimes contra o mercado de capitais. São práticas que atentam contra o bom funcionamento, contra o funcionamento regular e eficiente do mercado de capitais. Se estas práticas que a gente vai ver, manipulação de mercado aqui neste vídeo, uso de informação privilegiada e exercício irregular da profissão em outros vídeos, estiverem ocorrendo no mercado, o mercado passa a ser disfuncional. O mercado passa a funcionar de maneira equivocada. E o mercado funcionando de maneira equivocada é ruim para todo mundo. É ruim para o investidor, que vai ser lesado. É ruim para o funcionamento da bolsa. É ruim para a credibilidade do mercado junto à sociedade como um todo. É ruim para a empresa que não vai conseguir captar os recursos. Porque o investidor vai falar, nesse mercado só ganha quem tem informação privilegiada. Nesse mercado aí só ganha quem manipula. É ruim porque a empresa não vai conseguir captar os recursos. Não vai ter ninguém mais querendo comprar valores imobiliários. Se a gente tiver manipulação de mercado, uso indevido de informação privilegiada. E é ruim para a economia como um todo. Se a empresa não consegue captar recursos, ela não consegue investir. Se ela não consegue investir, ela não vai contratar ninguém. É menos impostos e assim a gente tem um ciclo vicioso da economia. Perfeito? Então, o nosso primeiro passo, nós demos. Qual é o nosso primeiro passo? Entender o funcionamento, na verdade, recapitular o funcionamento do mercado de valores imobiliários, mercado de capitais, recapitular a importância da CVM enquanto reguladora e fiscalizadora e o que ela busca? Ela busca fazer com que o mercado funcione de maneira regular e eficiente. Protegendo quem? O investidor, que é a parte mais fraca. Para quê? Para que mais investidores entrem no mercado. Para que a poupança seja aplicada em valores imobiliários. Mas para fazer isso, para fazer com que o mercado funcione adequadamente, para incentivar os pequenininhos a pegar o seu dinheirinho e comprar lá ações, debêntures e notas promissórias, a CVM ela tem que coibir estas práticas. Estas práticas de manipulação de mercado, uso indevido de informação privilegiada e exercício irregular de cargo, atividade, profissão ou função regulamentada pela própria CVM. Eduardo, entendi. Nós vamos ver cada um desses crimes? Sim. Neste vídeo, nós vamos ver este aqui, ó. Neste vídeo, nós vamos focar a nossa atenção no quê? Nós vamos focar a nossa atenção no primeiro crimezinho, que é manipulação do mercado. Como assim manipular o mercado? Antes de ver a definição de manipulação de mercado, pensa comigo, o que é manipular alguma coisa? Eduardo, manipular alguma coisa é fazer alguma coisa valorizar ou desvalorizar de maneira artificial. A ação da Petrobras valorizou porque encontraram um novo poço de petróleo. É uma valorização natural? Sim, é uma valorização de mercado. Se a informação for verdadeira, é uma valorização real. Mas agora, se tem um boato que tem um novo poço de petróleo e esse boato ele foi plantado para o investidor e quer fazer de maneira artificial o preço das ações subir. Opa, Eduardo, isso é um boato, isso é fake news. Se o cara plantou isso aí na imprensa, se o cara começou esse boato aí nos grupos de WhatsApp, começou a corrente da bolha do petróleo aí no WhatsApp, aí ele está manipulando o mercado. Manipulação de mercado é crime? Sim, aí é crime. Como a gente vai ver na manipulação de mercado, eu vou ter esses movimentos de expansão de oferta, de demanda, de expansão ou retração dos preços, criado de maneira artificial, de maneira manipulada. Isso não pode. Isso é um crime contra o mercado de capitais. Pegando exatamente o que diz o nosso artigo 27C, nós temos o seguinte. O que é manipulação de mercado? Manipular o mercado, manipulação do mercado,
é realizar operações simuladas ou executar manobras fraudulentas destinadas a, olha só, o que eu tenho como objetivo na manipulação de mercado? Destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor imobiliário, de uma ação, por exemplo. Com um fim, é claro, né? A finalidade vai ser obter vantagens indevidas ou lucro para si, para outrem ou terceiros, ou causar, danos a terceiros. Então, eu vou manipular o mercado visando o quê? A manipulação de mercado através de operações simuladas vão provocar o quê? Vai provocar o aumento ou diminuição dos preços, por exemplo. Esse aumento ou diminuição dos preços vai gerar um lucro. Um lucro para um investidor. Para o próprio investidor que está realizando a manipulação de mercado, para um terceiro, ou ainda pode gerar um prejuízo para um determinado grupinho de investidores, dada essa manipulação de mercado. Manipulação de mercado tradicional, que a gente vê nos filmes, e a gente tem uma grande carta de exemplos, é via boato. Quando eu estava entrando no mercado financeiro aqui, lá em 2007, 2008, 2009, mais precisamente 2009, 2010, aqui no Rio Grande do Sul tinha uma empresinha, ainda tem, eu acho, que faz tesoura e cortador de cutícula, se não me engano. É Mundial o nome dessa empresa. 2010, 2009, 2010, o que começou a ocorrer com as ações da Mundial? Começou a ter um boato no mercado que a Mundial ia ser comprada por uma empresa, tinha matérias no jornal, tinha matérias numa revista de grande circulação, nos sites que estavam surgindo naquele momento, mas era só boato. E não era um boato, era um boato orientado. Era uma operação que visava jogar esses boatos em grandes veículos de comunicação que tinham acesso a investidores. Para quê? Esse boato ia gerar uma reação do investidor. E é isso que a manipulação de mercado quer. E é isso que eu quero que tu entenda nesse primeiro momento. Para eu manipular o mercado, eu tenho que, através de uma operação simulada, gerar uma reação do mercado. Eu, investidor que estou manipulando o mercado, eu vou lá, planto o boato, esse boato vai gerar uma reação no mercado de valorização ou desvalorização dos preços e eu, investidor que estou manipulando o mercado, eu vou ganhar com isso. Quer ver? Eu posso ir lá comprar um monte de ações, 1 milhão de ações dessa empresinha que eu estou comentando, a Mundial. Beleza, compro lá por 50 centavos. E era mais ou menos o preço na época. Começava lá comprando 50 centavos, 40 centavos, 45, tenho 1 milhão de ações. Beleza. A partir do momento que eu já tenho essas ações, o que eu começo a fazer? Começo a plantar esses boatos. Aí ela vai ser comprada pela empresa X, pela empresa Y. Daí os investidores, o resto do mercado vai falar, opa, eu vou comprar essas ações, porque se isso é verdade, o preço vai subir. Se esse boato ele tem fundamento, ele não foi plantado, o preço subir é questão de mercado, pura e simples. Mas agora esse boato foi uma operação fraudulenta plantada, que visava o quê? A reação dos investidores para fazer o preço subir. E foi exatamente isso que aconteceu. Ficou conhecida no mercado como bolha do alicate. Procura aí depois na internet. Tá com insônia? O que eu vou pesquisar? Bolha do alicate. Daí eu plantei esse... Eu não. O cara que vocês vão ver aí no Google. Plantou esse boato. O preço começou a subir. Por quê? Porque o mercado reagiu. O mercado reagiu a esse boato.
Os investidores, achando, o resto do mercado achando que era verdade, foi lá e começou a comprar ações, comprar ações, comprar ações, comprar ações, e o preço começou a subir. Chegou a bater 7 pila. Era 50 centavos, chegou a bater 7 reaisinhos. Só com base na manipulação do mercado. Quando o preço parava de subir, vinha outro boato, era enxertado na mídia e o preço subia mais um pouquinho. Como é que o nosso campeão lá ganhou dinheiro? O sujeito que comprou lá 1 milhão de ações por 50 centavos foi, posteriormente, vendeu a 7 pila. Ele ganhou 6,50 manipulando o mercado. Isso não é o Eduardo está dizendo, tem a CVM dizendo isso, tem o processo sancionador lá com conclusão, tudo bonitinho. Foi a conclusão da CVM, perfeito? Houve uma manipulação do mercado. Mas hoje, essa manipulação do mercado, ela é mais high-tech. Hoje a manipulação do mercado ainda acontece via esses boatos. Mas hoje, o que a prova vai te pedir é a manipulação do mercado, que a gente chama de spoofing, de layering e de manipulação de benchmark. Eduardo, por que tu falou que hoje a manipulação é mais high-tech? Porque essas duas primeiras práticas de manipulação de mercado que a gente vai ver, elas são diretamente fruto do avanço tecnológico. Como assim, Eduardo? A gente vai ver que o spoofing e o layering, meu inglês do Kentucky aqui, vão ser manipulação de mercado provocados por quê? Provocados por ordens fictícias. Como assim, Eduardo? Respira, olha para mim, para a gente começar a introduzir este conceitinho aqui de spoofing e layering. Antigamente, o que fazia o preço subir era o boato. Eu ia lá, plantava o boato, alguém vai comprar mundial, o preço vai subir. Daí todo mundo ia comprar as ações lá e o preço acabava subindo. Hoje, eu não vou plantar um boato. Hoje, o que eu planto é uma ordem fictícia. O que é uma ordem fictícia, Eduardo? Uma ordem fictícia é uma ordem que eu vou lá, registro na bolsa, mas é uma ordem que eu não quero executar. Eduardo, se tu não quer executar a ordem, se tu não quer comprar ação, por que tu colocou uma ordem de compra? Eu coloco uma ordem de compra para servir como um boato. Eu coloco uma ordem de compra fictícia para o resto do mercado pensar o seguinte: opa, olha só, o cara tá querendo comprar esse monte de ações. Vai que ele saiba alguma coisa que eu não sei. Se ele está pagando 24,10, vou pagar 24,11. Bacana. O que vai fazer o preço subir não vai ser o boato, vai ser essa ordem fictícia. Esta ordem fictícia, essa pressão de demanda, vai fazer com que o mercado reaja e o preço suba. E como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Isso a gente vai ver na explicação. Então, o que eu quero que você entenda é a manipulação de mercado, ela sempre vai ser essa operação simulada aqui, que busca, é claro, a geração de lucro para o investidor, para o manipulador, e esse lucro vai ser sempre fruto da reação do mercado. O mercado vai ter que reagir. Antes, ele reagiu ao boato. Hoje, ele vai reagir a esta ordem fictícia. Então, vamos ver a nossa primeira prática aqui de manipulação de mercado, que é o spoofing. O spoofing vai ser o quê? O spoofing vai ser a prática onde eu vou ter uma pressão de liquidez, e esta pressão de liquidez vai induzir a alta ou a queda à baixa dos preços.
Então respira, olha para mim, vamos fazer o paralelo. Antes, o que induzia a alta ou queda dos preços? Lá nos nossos avós, nossos pais, boato. Ah, boato, alguém vai comprar, o preço subia. Ah, boato, a empresa vai quebrar, o preço caía. Beleza? O boato gerava a reação que provocava a elevação do preço ou a queda do preço. Hoje é high-tech. Hoje, o que vai fazer ocorrer essa reação, essa indução de elevação dos preços ou queda dos preços, vai ser o que a gente chama de pressão artificial. Vou colocar até aqui em vermelhinho. Artificial de liquidez. E, Eduardo, como assim pressão artificial de liquidez? O que vai fazer o preço subir ou cair vai ser o que a gente chama de ordem artificial, ordem fictícia. Uma ordem artificial ou uma ordem fictícia é uma ordem que vai ser inserida no livro de ofertas, sem a pretensão, sem a real intenção de executar. Eduardo, por que eu vou incluir uma oferta de compra ou uma oferta de venda se eu não tenho intenção de comprar ou de vender? Tu vai incluir esta ordem fictícia justamente para provocar uma reação do mercado. De novo, antes o boato provocava a reação do mercado. Hoje o que vai provocar, o que vai manipular e induzir a elevação ou a queda do preço vai ser essa ordem fictícia. Para ser mais claro, um exemplo. Olha só, imagina o seguinte. Imagina que eu queira vender. O meu real objetivo é vender as ações da Petrobras por R$ 24,50. Esse é o meu real objetivo. Eu quero vender as ações da Petrobras a R$ 24,50. Perfeito. Isso daqui é o meu objetivo real. Seria a minha ordem real. Como é que funciona a bolsa? A bolsa é um leilão. Um leilão eletrônico. Antes era um leilão viva voz, lembra? Tinha aquele monte de homem gritando, quero comprar, eu quero vender, quero comprar, né? Hoje não. Hoje é um pregão eletrônico. Neste pregão eletrônico, eu tenho o famoso livro. O livro de ofertas, na verdade, é um leilãozinho eletrônico, onde eu tenho as ordens de compra e as ordens de venda. Perfeito. Eu tenho as ordens de compra e as ordens de venda. Vamos imaginar que a ação da Petrobras agora, nesse exato momento, está sendo negociada a R$ 24,48. Putz, mas eu quero vender a minha ação, eu quero vender aqui 1 milhão de açõezinhas por R$ 24,50. Putz, Eduardo, mas está R$ 24,48. Eu quero vender a R$ 24,50. Mas não tem ninguém dando R$ 24,50. O que eu faço? A minha ordem real, aqui ó, a minha ordem real, aquilo que eu quero executar mesmo é a venda da ação a R$ 24,50. O cara que quer comprar, tem um cara querendo comprar aqui, ó. Um cara querendo comprar 1 milhão de ações, mas só a R$ 24,48. Perfeito. Daí não rola negócio. Um quer vender a R$ 24,50, o outro quer comprar, a R$ 24,48. Para manipular o mercado, o que eu faço? Para manipular o mercado, eu vou enxertar uma ordem fictícia. O spoofing é isso. O spoofing é o registro de no spoofing, que é fraude ou fraudar em inglês, eu vou ter uma única ordem fictícia. Mas esta ordem fictícia vai ser uma ordem bastante grande, uma ordem bastante expressiva. Qual o objetivo desta ordem fictícia? O objetivo desta ordem fictícia vai ser fazer o mercado reagir. Vai ser o mercado reagir
pagando mais pela ação. E, Eduardo, como isso? Imagina que eu pego lá e coloco uma ordem fictícia, ó. A ordem fictícia eu vou colocar até de verde. Vou colocar de verde. É que verde não dá para enxergar, Eduardo. Vou colocar de... que cor é essa? Roxo, acho, ó. Eu vou colocar uma ordem de compra de 10 milhões de ações da Petrobras a R$ 24,49. A R$ 24,49. Olha só. Esta vai ser a ordem fictícia. Lembra? A ordem fictícia é aquela ordem que eu coloco, que eu registro no livro, mas eu não tenho a intenção de executar aquela ordem. Qual é a minha real intenção? Eduardo, tu quer vender a ação, tu não quer comprar. Isso, eu quero vender. Por que eu registrei a ordem fictícia? Para manipular o mercado. Para provocar uma reação do mercado. Qual vai ser a reação do mercado? O mercado vai olhar, opa, tem um carinha querendo comprar muitas ações, 10 milhões de ações, uma ordem muito expressiva, mas uma única ordem por R$ 24,49. O mercado vai reagir. Como é que o mercado vai reagir? O mercado vai reagir e esse carinha aqui, por exemplo, que estava querendo comprar a R$ 24,48, vai reaver a ordem dele para compra de 1 milhãozinho de ações a R$ 24,50. Pronto. Agora eu consegui o que eu queria. O que eu queria realmente? Vender a ação a R$ 24,50. E eu manipulei o mercado? Sim, eu manipulei o mercado. Lembra, a manipulação do mercado é uma operação simulada, uma operação fraudulenta. Neste caso, uma operação fictícia. Uma operação que eu simulei para fazer o mercado reagir e, nesse caso, para induzir a elevação do preço do mercado. Essa manipulação do mercado se dá via manipulação do preço. Eu estou manipulando os preços. Eu estou fazendo o preço subir e o preço cair. Nesse caso, o preço subir. Por que eu quero que o preço suba? Para vender a minha açãozinha por um preço maior. Tá, Eduardo, bacana, mas tu vai ganhar 1 centavo só. Só que esses caras, quando eles manipulam o mercado através do spoofing, eles não vão fazer uma operação só. Eles vão fazer diversas operações. E hoje eles conseguem fazer isso, sabe por quê? Porque hoje a gente tem a negociação em alta frequência. Esta negociação em alta frequência, na verdade, são algoritmos, que são conhecidos como os famosos robôs traders. Você coloca lá um algoritmozinho, programa o teu computador, programou o computador e ele vai fazendo diversas operações, sempre com essa mesma sistemática. A sistemática é incluir a tua oferta real, aquilo que tu quer executar de fato, no caso a venda da ação da Petrobras a R$ 24,50, e para fazer o mercado ser manipulado, reagir, você vai lá e planta o quê? Uma operação fictícia. Tá, Eduardo, e o que acontece depois? Depois acontece o seguinte, depois que você conseguiu o intento de vender a ação a R$ 24,50, eu simplesmente vou fazer o que com esta... O que eu vou fazer com esta operação fictícia? Esta operação fictícia, esta ordem fictícia, eu simplesmente vou lá e cancelo. Esta ordem é cancelada. E por que é cancelada? Porque o principal e único objetivo dessa ordem fictícia não era ser executada. A ordem fictícia expressiva, ela não tem o objetivo de ser executada. O objetivo da ordem fictícia é simplesmente fazer o mercado reagir. Então aí eu tenho vários passos para o spoofing de fato se corporificar. Primeiro, eu vou lá e lanço no sisteminha da B3 a minha ordem real. Que neste caso é venda de Petrobras a R$ 24,50. Segundo passo, eu vou lá e planto a minha ordem fictícia. A minha ordem fictícia é aquela que vai manipular o mercado. Plantei a ordem fictícia. No spoofing, eu tenho o spoofing é uma única ordem fictícia de grande volume, uma ordem expressiva.
Qual o objetivo desse segundo passo? De plantar a ordem fictícia expressiva de grande volume. É fazer o mercado reagir. O terceiro passo é o mercado reagir. O mercado vai reagir, nesse caso, fazendo o preço, induzindo o preço a subir. O quarto passo é a operação que eu queria executar ser executada. E o quinto passo é falar, opa, deu certo, o mercado reagiu, mercado bobão, te manipulei, mercado, ó, spoofing pra ti, te manipulei com uma jogada só. Então, o quinto e último passo seria cancelar a operação. Perfeito? Então, no spoofing, eu sempre tenho uma ordem fictícia numa ponta, e o objetivo desta ordem fictícia numa ponta é influenciar o preço de mercado para que a ordem real na outra ponta seja executada. Numa ponta, na outra ponta. No spoofing, eu sempre vou ter uma ordem fictícia na ponta de compra ou de venda e a ordem real na ponta contrária. Se eu tenho na ponta de compra a ordem fictícia, a ordem real vai ser lá na... vai ser lá na fase de... vai ser lá na minha fase de venda. Perfeito, perfeito. Até a Siri quis participar da aula aqui. Então, o spoofing consiste na criação de uma pressão artificial, e a gente viu que essa pressão artificial se dá através de uma ordem fictícia. Qual é o objetivo desta pressão artificial? Induzir a alta ou a queda de determinado ativo por meio de inserção de uma ordem expressiva. Aqui, uma ordem expressiva, vamos colocar até com uma outra cor aqui, uma ordem expressiva, mas artificial. Ou seja, uma ordem expressiva mais artificial é uma ordem fictícia, uma ordem que está lá simplesmente para gerar a reação do mercado. De compra ou de venda, ao mesmo tempo, é lançada a ordem real, aquela ordem que a gente quer executar de fato, na ponta oposta, pelo preço conveniente ao investidor. Desta forma, assim que a oferta real é concretizada, assim que eu atinjo meu intento, a oferta artificial é cancelada, o que ocorre em questão de segundos. E como é que eu consigo fazer essas operações várias vezes, em questões de segundos, milissegundos às vezes? Porque eu tenho estas operações de alta frequência. Eu tenho os famosos robozinhos, os robotraders. Os robotraders não são os engravatados da Faria Lima, são os algoritmos. E o spoofing também tem o layering. O layering em inglês é camadas. São camadas. E o layering é mas muito parecido com o spoofing. Também vai ter uma pressão de liquidez. Cujo objetivo vai ser influenciar na alta do preço ou na queda, na baixa do preço. Tá, Eduardo, igual spoofing. Lembra? Spoofing e layering são manipulação de mercado. Qual é o objetivo da manipulação de mercado? Executar uma operação fraudulenta para influenciar na valorização ou desvalorização de um determinado ativo. Bacana? A diferença entre as práticas se dá no quê? A diferença entre as práticas se dá na maneira como a manipulação de mercado é feita. No spoofing, esta pressão de liquidez é feita através de uma única ordem. Uma ordem grande, mas uma só. Expressiva, mas uma só. Aqui no layering, lembra? Layering em inglês é camadas. Aqui eu vou ter múltiplas ofertas. Lá eu só tinha uma oferta fictícia. Aqui eu vou ter múltiplas ofertas fictícias. Como eu tenho múltiplas ofertas fictícias, essas múltiplas ofertas fictícias, cada uma um determinado preço, lotes menorzinhos, eu vou chamar de camadas. Aqui, por isso que eu chamo de camadas. Mesmo exemplo da anterior, só que agora com camadas, agora com a layering. Olha só, eu também coloco a ordem de venda aqui,
coloco a ordem de venda. Petrobras, 1 milhão de açõezinhas, quanto? A 24,50. E para manipular o mercado, o que eu faço? No spoofing eu tinha uma ordem só, uma ordem grandona, expressiva, para fazer o mercado reagir, o preço subir, para induzir a elevação do preço. Aqui eu também quero induzir a elevação do preço, também quero manipular o mercado. Só que eu não vou manipular com uma oferta expressiva, eu vou manipular em camadas. Eu vou colocar aqui uma ordem de 500 mil ações a 24,48. Vou colocar mais 500 mil a 24,47. Vou colocar aqui 800 mil a 24,49. E são todas estas camadas aqui, estas múltiplas ordens fictícias, que vão buscar manipular o mercado, que vão buscar fazer o mercado reagir. Então, frente a estas múltiplas ordens fictícias, qual vai ser a reação do mercado? O mercado que até tinha aqui uma ordem de 600 mil a 44,48 vai reagir a estas camadas todas e vai colocar uma ordem aqui de compra de 1 milhãozinha de ações da Petro a 24,50. Perfeito. Mesma coisa, manipulei o mercado? Sim. De maneira fraudulenta, com uma operação fraudulenta, com uma operação simulada. Estas múltiplas operações fictícias levaram o mercado a reagir. O mercado reagiu, induziu ao aumento do preço, a operação foi fechada. O que eu faço? Lembra os passos? Primeiro, a operação real. Segundo, aqui, como é leading, eu coloco camadinhas. Coloquei as camadinhas, mercado reagiu, operação foi fechada. O que eu faço agora? Eu simplesmente cancelo as operações fictícias. Por que eu cancelo? Porque a operação fictícia, como a gente definiu, são operações que não devem ser executadas. Elas foram colocadas ali de maneira fictícia, não para ser executadas, mas simplesmente para o quê? Simplesmente para provocar a reação do mercado. Eduardo, bacana, entendi. Então eu tenho tanto spoofing quanto a leading. Mas cada caso é um caso. Cada caso tem as suas peculiaridades, não tem? Sim, cada caso tem as suas peculiaridades. Como é que eu sei em que determinado caso ele é uma manipulação de mercado ou não é uma manipulação de mercado? O que a CVM faz? A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, como a gente viu, ela tem a função de regulamentar e fiscalizar o mercado de valores imobiliários. Claro, para fazer o mercado funcionar de maneira eficiente, de maneira regular, proteger os investidores, incentivar os pequenos investidores a comprar valores imobiliários, ou seja, a aplicação da poupança em valores imobiliários, a CVM tem que coibir esses crimes, tem que coibir essas práticas de manipulação de mercado, depois lá tem que coibir o uso da informação privilegiada, tem que punir lá quem exerce de maneira irregular as funções e atividades reguladas. No caso da manipulação de mercado especificamente, a gente tem uma resolução, que é a resolução número 62 da CVM. É lá de 2022, se não me engano, essa resolução. Essa resolução, ela deixa bem claro que é vedado, não pode ser realizada a manipulação de preços, não pode ocorrer a inclusão de ordens artificiais que provoquem uma demanda ou uma oferta artificial de valores imobiliários, não pode ocorrer práticas não equitativas, enfim, veda todas estas práticas que possam gerar disfuncionalidade do mercado. Só que, de maneira proposital, todas as vedações da CVM são extremamente genéricas. Como genéricas? São extremamente amplas. Respira e pensa comigo.
a CVM, ela não esmiuça de maneira completa o que é uma manipulação de preços. Ela não exemplifica a manipulação de preços. O que é a criação de demanda artificial ou de oferta artificial. Ela conceitua de maneira ampla, de maneira genérica. Por que isso de maneira ampla ou de maneira genérica? Porque a CVM sabe que os picaretas estão em constante evolução, que o mercado está em constante evolução, principalmente via inclusão de tecnologias. Dado que os picaretas estão em constante evolução, que a tecnologia está em constante evolução, esses casos devem ser avaliados por quem está julgando cada um dos casos como manipulação de mercado ou não, à luz dos fatos. Claro, levando em conta a norma, mas à luz dos fatos. Esse julgador, ele vai ter o poder de fazer o que a gente chama de juízo de valor. Juízo de valor. O que é o juízo de valor? Ele vai analisar caso a caso e, de acordo com a norma, de acordo com a definição ampla da norma, ele vai dizer, não, isso é um spoofing. Não, isso não é um spoofing. Ah, isso é manipulação de preços via lei. Ou isso não é manipulação de preços via lei. Ou seja, cada caso vai ser um caso. Ah, isso é um spoofing, manipulação de mercado, logo crime contra o mercado de capitais. E claro, todo crime tem a sua pena. Crime de manipulação de mercado, o crime de manipulação de mercado vai ter uma pena de 1 a 8 anos de reclusão, e claro, tem multa. A multa pode ser de até 3 vezes o ganho obtido com a manipulação de mercado. Ah, o cara que estava manipulando o mercado através de spoofing ganhou 1 milhão. Ele pode pegar pena, teve julgamento, tudo bonitinho, pena de 1 a 8 anos, e uma multa de até 3 vezes o lucro obtido. E aqui tem uma parte importante, esta prática da CVM deixar as normas amplas e genéricas, de modo que o julgador analise caso a caso e enquadre aquele caso como uma manipulação de mercado ou não, é conhecido no juridiquês como tipificação aberta. A gente chama isso de tipificação aberta. Ah, então a tipificação aberta é a prática na qual o julgador, quem vai aplicar lá o direito, vai analisar caso a caso, dando o juízo de valor e enquadrando como manipulação de mercado de acordo com as regras genéricas, de acordo com as regras amplas da CVM. É isso? É isso. E exatamente isso é que a CVM faz. Chega lá um monte de casos. Ah, caso com indício de manipulação de mercado. Aqui spoofing, aqui layering. E que o julgador faz? Pega caso por caso, vê cada um dos casos, analisa cada um dos casos e fala, ah, esse caso aqui é spoofing. Este caso aqui não é. Isso, claro, de acordo com a norma geral, mas sempre fazendo o seu juízo de valor. Ah, bacana, Eduardo. E lá na prova, como é que eu consigo diferenciar o spoofing do layering? Por que eu preciso diferenciar? Porque eles são muito similares. Qual é a similaridade? O que eles têm em comum? A similaridade dos dois é que ambos são práticas de manipulação, abreviando manipulação, de mercado, que objetiva influenciar os preços. Influenciar os preços, ou seja, manipular os preços através de pressões artificiais, que são a ordem ou as ordens
Isso. Artificiais. No spoofing, essa manipulação do mercado que visa lá influenciar na valorização ou desvalorização do preço de um determinado ativo, o spoofing é feita através do quê? Através de uma única oferta fictícia. Essa oferta tem que ser expressiva. Beleza? E o layering é feita via múltiplas. Lembra das camadas? Múltiplas ofertas fictícias. Fictícias. Ah, bacana. Múltiplas ofertas fictícias. Então, esta é a grande diferença. Ambas são práticas de manipulação de mercado, essa é a similaridade. Eles buscam a manipulação de mercado via aquelas pressões de liquidez, aquelas pressões artificiais de liquidez. A diferença é que no spoofing eu faço esta pressão de liquidez via uma única oferta e no layering eu faço a pressão de liquidez via camadas, via múltiplas ofertas fictícias. Lembrando que o objetivo da oferta fictícia é gerar uma reação do mercado. Ah, perfeito, ótimo, ótimo. E por fim, o nosso último exemplo de manipulação de mercado é a manipulação de benchmark. Lembra? O que é um benchmark? Isso daqui a gente estuda bastante lá em fundo de investimento. Um benchmark é um índice de referência. É utilizado como? É utilizado como parâmetro de comparação. Perfeito. Utilizado como parâmetro de comparação, como índice de referência. E qual o problema? O problema é que esses benchmarks, eu tenho o CDI como benchmark, eu tenho o Ibovespa como benchmark, eu tenho o IBRX como benchmark, eu tenho o IMAB como benchmark. Todos esses que eu acabei de citar são benchmarks utilizados no mercado financeiro. A manipulação de benchmark é quando ocorre o envio de falsas ou enganosas informações em relação ao benchmark ou o índice que vai servir como benchmark, ou qualquer outro comportamento que manipule o cálculo do benchmark. Mas por que eu vou querer manipular o benchmark? Eu posso manipular o benchmark para ter lucro com isso. Exemplo, se eu manipular o CDI, o que é o CDI? O CDI é a taxa média cobrado pelos bancos nas operações de certificado de depósito bancário, ou seja, um banquinho emprestando para o outro, eu faço a taxa média, acho lá a taxa do CDI. Então eu posso manipular para que o CDI seja menor do que ele realmente é. O CDI deu 13,10, mas eu passo informações falsas para manipular o CDI para que no mercado ele não saia como 13,10, ele saia como 13%. Por que isso é importante? Em dois casos. Imagina que eu tenho um fundo ativo que o CDI é o benchmark. O fundo deu 13,10, daí eu vou comparar com 13,10 e não ganharia. Agora, comparando com 13, eu ganharia. Eu ganharia a taxa de performance. O prestador de serviço seria favorecido nestas circunstâncias. Eu tenho um passivo em CDI. Eu tenho que pagar lá 110% do CDI como remuneração de um empréstimo que eu fiz. Quanto menor for o CDI, melhor. Então, eu posso manipular o benchmark com uma série de interesses escusos. Eu manipulo o benchmark, manipulo o mercado para ter ganho, para ganhar, por exemplo, mais taxa de performance, ou para ganhar a taxa de performance, ou para pagar menos, ou para pagar
menos nos meus custos de empréstimo, por exemplo. Perfeito? Então, aí é que se dá a manipulação do benchmark. A manipulação do benchmark é quando eu utilizo informações falsas ou enganosas para distorcer o benchmark. Pode ser tanto para baixo quanto para cima. Eu posso distorcer o benchmark para cima, fazer o CDI lá por uma informação enganosa ser 13,20, não 13,10. Por quê? Porque eu recebo em CDI. Então, quanto maior for o CDI, melhor para mim. No passado, isso faz uns 10 anos também, teve uma manipulação de benchmark muito importante, que foi a manipulação da LIBOR. A LIBOR é o CDI lá da Inglaterra. Só que é o CDI não só da Inglaterra, é utilizado em muitas operações no mercado interbancário no mundo. Serve como uma referência mundial. Fizeram uma manipulação da LIBOR. Para quê? Para quem estava apostando na elevação da LIBOR ou na queda da LIBOR, ter um rendimento com isso nos mercados futuros. Esse foi o evento de manipulação de benchmark mais ruidoso e mais famoso que nós tivemos nos últimos anos. Então, manipulação de mercado, eu tenho spoofing, eu tenho o layering, que busca o quê? Que busca a reação, influenciar na elevação ou na queda dos preços via operações fictícias, o spoofing via uma única e expressiva operação fictícia e o layering, camadas, através de várias múltiplas operações fictícias. E eu tenho uma manipulação de benchmark. Na manipulação de benchmark, eu tenho, através de informações falsas ou enganosas, a manipulação do benchmark, daquele índice que serve como referência para pagamento de empréstimos ou como referência para fins de pagamento de taxa de performance em fundos de investimentos. Aqui a gente acaba o primeiro vídeo. Esse vídeo foi mais longo, por quê? Porque aqui a gente fez uma recapitulação do que é o mercado de valores imobiliários, definiu o crime contra o mercado de capitais, nós definimos a tipificação aberta e vimos de maneira profunda como se dá a manipulação do mercado e as principais práticas de manipulação de mercado. Nos próximos vídeos a gente vai ver uso indevido de informação privilegiada e o nosso último crime, que é o exercício irregular de atividade, função, cargo ou profissão regulamentada pela CVM. Nos encontramos nos próximos vídeos. Qualquer dúvida é só entrar em contato.